Olá, quarto ano, tudo certo por aí? Saiba que eu estou fazendo essas aulas com muito carinho para vocês e eu também não vejo a hora de voltar para a nossa sala. Mas enquanto isso, vamos pegar a nossa apostila e ir estudando por aqui. Qualquer dúvida, podem me chamar. Então, abre na unidade 3 de português, na página 52. Nós vamos fazer algumas interpretações de texto e depois a gente vai falar um pouquinho sobre dígrafos, o SC, o SC cedilha e o XC, tá ok? Então, para a gente dar início, nós vamos refletir sobre o texto que a gente viu a aula passada, você se lembra? Está na página 50 da sua apostila, que é o Recado ao Senhor do 903. Um pequeno trecho do texto diz assim, ó. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo. Então, para você, o que o narrador esperava, né? Que outro mundo seria esse? Eu penso que esse mundo é um mundo mais harmonioso, né? Você se lembra que ele esperava que ele conhecesse o vizinho dele pelo nome, que ele entrasse e comesse com ele? Então, eu penso que esse mundo que ele queria era um mundo de pessoas mais unidas, mais próximas, tá? E a segunda, e você? Com que mundo você sonha? Essas duas aqui, pessoal, é só para a gente refletir, tá? Você não precisa copiar na sua apostila, tá ok? Eu, professora Kelly, sonho com um mundo sem coronavírus, para que tudo volte ao normal. Esse é o mundo que eu sonho no momento. Pessoas mais próximas, né? Que a gente venha aprender algo com tudo isso e venhamos ter um mundo melhor. Ali nós temos uma dica de leitura, né, que se chama, o nome do livro é O Menino e o Twin, do Rubem Braga, que fala sobre a influência de animais de estimação na vida das pessoas, né? A alegria de ter um bichinho. Você tem algum bichinho de estimação? Então fica aí uma dica de leitura. Dando sequência, pessoal, na parte de baixo nós temos ali um incentivo a fazer troca de livros. Como não é possível estarmos na sala de aula e fazer essas trocas de livros no momento, então nós vamos deixar isso para uma outra oportunidade, tá ok? Aí nós vamos para o direito de reclamar, continuando na página 52, tá? No texto de Rubem Braga, Recado ao Senhor do 903, o narrador fala sobre uma carta de reclamação do seu vizinho a respeito do barulho do apartamento no 1003. Então, retomando mesmo, tá? Você ficou curioso para saber o que é uma carta de reclamação? Como o próprio nome indica, é uma possibilidade de manifestação de um descontentamento. Por exemplo, eu estou chateada, tem algo que está me chateando, tem algo que está me incomodando, então eu vou me reportar à pessoa, né, que cabe a ela cuidar disso para mim, e eu vou escrever para ela uma reclamação contando aquilo que está me chateando. Olha lá, a seguir há um texto desse tipo que você vai ler para conhecer a estrutura desse gênero textual. Observe a forma como o remetente torna pública a sua reclamação por meio de um jornal de sua cidade. Então, aqui, a pessoa que escrever num jornal para alcançar o maior número de pessoas. Vamos ver, ó. Represento a associação de moradores e procuro este jornal para demonstrar a nossa revolta pelo descaso das autoridades em empresas instaladas principalmente no centro. Mais recentemente, tivemos a inauguração de uma loja de calçados, em que o desrespeito às pessoas que moram no centro foi total. No dia da inauguração, mais ou menos 5 horas da manhã, já estava um locutor falando ao microfone, fazendo propaganda da loja. Mas isso ainda não era o pior, pois estava para vir mais ou menos às 6h15 um foguetório que durou algo próximo de 10 minutos. Não estamos sendo chatos e nem queremos tirar a liberdade de ninguém de trabalhar. Gostaríamos que as autoridades fizessem alguma coisa. Ele assina como CTB. Isso foi escrito no Diário do Norte do Paraná, no dia 8 de dezembro de 2005, em uma edição online. Olha, reparem a ilustração. As
pessoas incomodadas, ainda não tinha amanhecido. Lá de cima tem até um senhor com um roupão, possivelmente ele está indo ali falar com esse locutor. E a loja soltando um monte de fogos e fazendo um barulho. Você acha que essa atitude foi correta? Você acha que escrever um bilhete para as autoridades responsáveis foi adequado? Pensa aí. Então, como você notou, a carta de reclamação é um gênero que possibilita ao seu autor mostrar insatisfação sobre algo que o remetente acredita estar errado. Trata-se de um texto em que é preciso usar uma linguagem mais contida e formal, porque essas cartas costumam ser enviadas a pessoas e instituições que não conhecemos. Eu vou dar uma pausa para lembrar você o que é linguagem formal. Então, linguagem formal também é chamada de linguagem culta, e ela está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Como assim? Por exemplo, eles não foram falar com as autoridades, então ele não pode falar de qualquer forma, ele tem que usar as normas corretas. Ele tem que usar concordância, ele tem que dar uma pausa, se for por escrito, os sinais de pontuação, né? Ele não pode falar de qualquer forma. E uma linguagem informal é como eu estou falando com vocês. Eu me preocupo sim, né, com a colocação, mas nós estamos fazendo uma linguagem espontânea, né, despreocupada. Quando você vai falar com um amigo seu, você não fala para ele normal, você pensa para estar falando? Não, você vai falando. Isso é uma linguagem informal, uma conversa, um diálogo. Agora, quando você se porta a pessoas, principalmente que você não conhece ou autoridades, você precisa falar de uma maneira mais adequada, tá? Voltando lá. Essas cartas são muito eficientes e quando as enviamos à pessoa ou instituição certa, há uma grande possibilidade de o pedido ser atendido. Na carta que você leu, o autor enviou a sua reclamação a um jornal, ou seja, um meio de comunicação que é lido por muitas pessoas. E a publicação de uma carta de reclamação em um jornal pode, dessa forma, fazer com que diversos leitores saibam do seu problema, podendo ajudar a resolvê-lo. Por quê, gente? Porque pode ser o problema de uma outra pessoa, né? E no jornal, muitas pessoas conseguem ler. E aí, agora, você vai realizar a atividade da página 54. Você vai responder na sua apostila. Explique qual é o motivo da reclamação feita na carta que você leu. Então, nessa carta de agora, tá? Não é no texto da aula passada. E preenche. Número 2, você vai colocar um X naquilo que foi encontrado no texto que tem a ver com uma carta de reclamação. Então, você vai olhar o corpo do texto e vai colocar um X naquilo que tiver no texto. Tem local e data, tem saudação, tem destinatário, marca um X só no que for correto. E a número 3, em uma carta de reclamação, a forma como o remetente expõe a reivindicação é muito importante. Como o autor inicia a carta. Então, você vai responder como é o início da carta, a quem ele se refere. Tá ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dígitos, tá? SC, SC cedilha e X. Mas antes, olha lá. Para se fazer uma reivindicação, é preciso usar bons argumentos, pois a carta de reclamação, por exemplo, é um gênero textual que está ligado à argumentação. Você sabe argumentar? Professora, eu não lembro o que é argumentar. Eu estou na página 55, tá? Argumentar é tentar convencer alguém em relação a alguma coisa usando fatos, informações e posicionamentos para mostrar que o seu ponto de vista está correto. Por exemplo, eu penso algo sobre a minha apostila. E aí eu quero que todo mundo pense também, igual a mim. Então eu preciso ter argumentos fortes e convincentes para que as pessoas se convençam mesmo de que eu estou correta. Olha lá. As cartas de reclamação a seguir foram escritas por jovens
para um projeto de cidadania em uma escola de São Paulo e enviadas a um jornal. O tema é o cuidado com o lixo em uma região. Leia as cartas e veja se os remetentes o convenceram a respeito do pedido feito por eles. Então vamos ver. A primeira, ó. Sou morador do bairro Atílio Silvano e existe muito lixo acumulado pelos moradores. Peço que os senhores coloquem latões, pois o lixo fica exposto, causando mau cheiro e animais acabam tendo acesso ao lixo que se encontra na rua, deixando tudo espalhado. Obrigado pela atenção. Espero que atenda o meu pedido. E aí, você acha que ele convenceu que eles precisam colocar latões lá? Eu achei que está correta essa reclamação. E agora a segunda. Wendel. Eu e os meus colegas de rua estamos sofrendo com a falta de um container no bairro, Jardim São Mateus. A falta de container faz com que se acumule muito lixo na rua e fique tudo espalhado. Alguns vândalos estão colocando fogo no lixo que se encontra pelas ruas. Gostaríamos que houvesse mais coleta e que disponibilizassem latões para o nosso bairro. Obrigado pela atenção, Khadija. O que é container? Volumosa caixa para transporte de diversos tipos de carga. Já passou pelo litoral aí, viu aqueles containers assim nos portos? Aquilo lá que é container, tá? E vândalos são aqueles que destroem algo que não é seu. Então, eles destroem uma coisa que não é deles. Isso é uma pessoa que é chamada de vândalo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre dígrafo. O que é dígrafo? Pronto. É o encontro de duas letras que são usadas para representar uma única emissão de som. Como assim? Vamos ler comigo essas palavras? Exceto, descer e cresço. Quando a gente pronuncia o XC, o SC e o SC cedilha nessas palavras, o que acontece com elas? Elas têm o som de uma única palavra, do S, né? Então, isso é dígrafo, quando nós temos duas consoantes juntas, mas que representam o som de uma única, tá? No caso dessas aí, o S. Vale lembrar que na separação de sílaba, esses dígrafos ficam em sílabas separadas, ok? Agora, leia em voz alta, lê comigo. Exceto, descer, cresço. Agora responda as questões. Então, eu vou esperar você pegar o seu lápis e a sua borracha. Pega aí, sai do seu lápis hoje, né? Sei que tá. E essas duas aqui nós vamos fazer junto, igual a gente faz na sala. Eu vou explicando e essas duas nós vamos respondendo juntos. Quais são os dígrafos encontrados em cada uma dessas palavras? Vamos lá? Acertou. XC na primeira, SC na segunda e SC cedilha na terceira. Parabéns, hein? Esses dígrafos representam o mesmo som ou são diferentes? São iguais, eles têm o som do S. Anota aí na sua apostila também. Professora, está indo muito rápido, que é coisa da pausa. Pessoal, agora vocês vão responder a página 57, tá? O jogo rápido. A primeira é para separar as sílabas. Lembra daquilo sobre o dígrafo, que eles não ficam juntos. E a segunda é para vocês colocar o dígrafo adequado. Então, vocês vão observar as letras e ver qual dígrafo está faltando em cada uma. Certinho? Em seguida, vocês vão realizar a atividade da página 58, tá? Observe, então, o significado da palavra excerto. O que significa? Significa parte retirada de uma obra. Então, é um trecho, né? Um trecho de um livro. Vocês vão verificar nas frases abaixo qual delas podem ser preenchidas por essa palavra, excerto, certo? E vão marcar um xizinho nela. Em seguida, vocês vão escrever uma frase utilizando essa palavra. Número 3.
Conheça mais uma palavra que apresenta um dígrafo e a sua definição. A palavra é disciplina. Então, na palavra disciplina, ela pode ter duplo sentido. Como assim, Pro? Você pode usar a palavra disciplina para descrever que é a sua disciplina preferida, como nós estamos assistindo aqui hoje, a disciplina de português. Ou você pode se referir a um tipo de comportamento. É preciso que você tenha disciplina nos estudos, é preciso que você seja organizado. Então, vocês vão assinalar qual mais define a número 2 dali, tá ok? Vou dar uma dica para vocês nessa daqui. Refere-se à disciplina em sala de aula, a número 2 ali, tá? E aí vocês vão assinalar a alternativa correta. E a segunda, por último, a letra B, você vai indicar um sinônimo para disciplina que não é o mesmo utilizado na alternativa número 2. Ou seja, se a primeira é disciplina em sala de aula, em comportamento, você vai marcar o que na B? Você vai usar ela de forma de disciplina matéria e vai fazer uma frase sobre ela. Certinho, quarto ano? Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. E eu vou estar passando também um outro vídeo com as correções, tá? Então agora realiza as atividades, volta se você não entendeu alguma coisa e saiba que eu estou aqui de todo o coração para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!